Aê! Mais um DM. Fala, Dodô. Fala, Matias. Tudo E aí? tranquilo aí? Tá, Tudo tá, tá, tranquilo, tá tá calor ou tá quente, frio né? aí? Então, estando quente, pra mim tá bom. Sou desses. Mil vezes o Somos, então. calor. Pois é, pois é. O inverno mais curto que o Brasil já viveu. E provavelmente o primeiro de vários invernos cada vez mais curtos que o mundo vai viver, né? E a gente está vendo agora a proximidade do inverno no hemisfério norte, que vai vir agora provavelmente junto com a tal da segunda onda do Covid, e aparentemente esse inverno vai ser curto, porém bem rigoroso, como foi aqui, né? Eu não sei como é que foi aí no Rio, mas aqui teve papo de massa polar e fez 5 graus de noite, que para mim é um pesadelo, assim, não faz o menor A gente sentido. fez, a gente fez um DM onde eu estava encasacado e, inclusive, o nome da Frio edição no do Rio. DM tá Frio no Rio. Fez 4 dias de frio, todo mundo tirou todos os casacos que é aqueles 4 dias que você consegue usar os Mas é casacos aquilo, o tempo 18 todo. graus, né? Um gelado, congelado, viu? Completamente congelado. E aí, mas acabou em 4 dias. Mas o inverno falando do inverno norte-americano, o inverno do Trump, você acha que vai durar 8 anos ou fica nos 4 anos? Bicho, Esse longo inverno. saca, eu prefiro pensar. Eu tendo a pensar nesse exercício de futurologia, a pensar o oposto do que eu acho que vai acontecer. E a tendência é que eu acho que o Trump vai se reeleger, saca? Então, pode ser que, justamente por isso, ele não se reeleja. Só que aí, uma vez ele não reeleito, pode ser que ele não saia de lá, né? Porque tem muita gente com essa paranoia, né? Que ele vira e fala, vem me tirar daqui. E aí, Isso é muito pois é. E possível aí é convocar. República de Bananas. E se isso acontece, aí é longo inverno 2020 por 10 anos, saca? Então, Assim que você falou em inverno curto, inverno longo, eu lembrei que a gente está vivendo um longo inverno que sabe que a sua série favorita, o de Game of Thrones, tinha essa parada, né? sim, Uma o inverno está vindo. sacada muito boa. Não, uma sacada de que os invernos duravam, as estações do ano duravam assim 300 anos, sacou? Então eram 300 anos de verão, 300 anos de primavera, depois 300 anos de inverno. Que horror. Isso é muito louco. E as Você vira. pessoas vivem mais de 100 anos no mundo Não, do não. Então, mundo? então você tem gerações que nunca viram o inverno. E aí você vê, tem lendas, assim, não, como Pesadelos. inverno, quando o inverno vem. E tem gente que, ao contrário, que nunca viu o inverno é rigoroso, é uma longa noite, o inverno, é aquele inverno europeu que só amanhece 11 horas da manhã e anoitece 3 horas da manhã, 3 horas da tarde, e você fica 300 anos dessa porra sem as pessoas saberem que existe verão, que existe sol. Existe sol? Mamãe, o que é sol? Aí a mamãe mostra um desenho milenário, assim, de um sol, assim. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Aí Adoro. me pego me pensando se a gente está Entrando no inverno desse. num inverno desse de 300 anos. Vamos Não ver. sei se 300 anos não, saca? Mas, enfim, é bem interessante essa metáfora nesse sentido, né? Se a gente não pensa simplesmente em estação do ano e pensa em era de influência ideológica, né? Não acho que são É. 300 anos, né? Porque, afinal de contas, sei lá, a não sei que você está pensando em tudo que a gente chama de humanismo, sejam os últimos 300 anos, e agora a gente está entrando numa época em que foda-se a vida, como já disse a O mais, influenciadora. eu acho que o mais importante dessa era, era nova, era atual, é justamente que está se compartimentalizando as subjetividades, ou seja, está se dando direito às pessoas terem as suas subjetividades. Então, é, era nova e grande verão, grande inverno para quem, né? Não, e Então, aí por o exemplo, lance também dessa coisa da subjetividade é o que tem que se relativiza tudo, né? Qualquer para situação, quem saca? mora na comunidade já está nesse longo inverno, já vive uma ditadura militar, militar mesmo, Pois é, porque claro, a, claro. a, a Não, PM e entra na desde os favela, anos Lula.
desde o Lula. Não é Então, eu novidade. acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal dos tempos de hoje, porque eu acho que isso tem muito a ver com a pulverização da mídia, com a chegada da internet. Porque aí você tinha uma verdade só, que falava só com o consumidor que podia comprar aquela verdade, que era o jornal. Então, o jornal ele tratava assim, estamos bem, Eu estamos entendo bem. isso, mas assim, Economista também, estamos bem. Aí o cara da favela mas fala: mesmo quem não quem disse que comprava, estamos bem? mas mesmo Quem, quem não quem... comprava o jornal, né? Eu acho que tem uma coisa que é, sei lá, eu sempre falo isso, que as redes sociais se têm alguma serventia justamente para a gente entender o que a gente é, sabe? Então, algumas coisas que ficaram claras quando a gente está falando de rede social, na verdade, são metáforas de coisas que já existiam. Então, já existia uma bolha antes das redes sociais. A gente já vivia uma bolha projetada, exatamente como você está falando, por poucos canais de mídia, poucos jornais, poucas emissoras de TV, poucas emissoras de rádio, poucas editoras de livro, enfim, poucos autores, inclusive, que deixava o espaço imagético que a gente vivia com uma determinada cara, né? O que está acontecendo hoje é que a coisa está completamente pulverizada e o Papa Francisco pode ser um santo, pode ser o demônio, saca? E E para mim qual? isso é maravilhoso. Eu não sei, porque aí a gente perde exatamente essa noção humanista. Exatamente esse ponto, porque chega uma hora que você vira e fala, aí você tem, sei lá, o filme do Coringa. Ah, entendi. Coitado do Coringa. Agora eu entendo por que ele mata geral. Peraí, cara. O cara mata geral porque ele é um psicopata. Saca? Tudo bem, olha só como a sociedade e uma série de incidentes que aconteceram na vida dele levaram ele a É se isso que eu ia tornar falar. essa pessoa. O filme do Coringa é odioso porque ele é totalmente Jean-Jacques Rousseau, né? Que é humanista. Então, eu acho o contrário. Eu acho que o humanismo é uma merda porque ele impõe uma ideia de humanismo que é burguesa. Então é muito louco isso. É uma imposição de uma verdade por cima das outras, um Eu não sei. epistemicídio enlouquecido. Vai perguntar para um índio o que ele acha do humanismo. O Não, cara, mas que é o humanismo isso. fez. O lance é uma Vai perguntar. releitura do humanismo. Não estou falando do humanismo do John Locke, saca? Eu Tudo estou bem, o que é falando do mais humanismo humano? hoje, tipo, Então a noção de direitos humanos, saca? pronto. É isso. O que é mais humano? A gente ter uma noção global de direitos humanos ou a gente ter, por exemplo, há índios brasileiros que enterram quando um bebê nasce com síndrome de Down, ele pega ali, tira da mãe, enterra vivo na mesma hora. E no dia, meia hora depois, não Ninguém tem fala nada. nenhuma questão de culpa nem nada. Então, o que é ser humano de verdade? É eu e você irmos lá naquela tribo agora, sentar com aquela galera e falar: galera, vocês estão fazendo uma monstruosidade, que quer enterrar criança viva? Ou a gente virar e falar: cara, a cultura dos caras, é o como eles escolheram viver o mundo. Como é que eu e você podemos dizer, afirmar com certeza que enterrar criança viva é ruim? Porque eles vão virar, porque tem, estou falando isso porque eu já estudei isso. Eles falam que não, que é para o bem da criança, não é uma coisa defeituosa, que é para o bem da criança, que tem que enterrar para a criança se juntar à ancestralidade dela e aí passar a viver nas plantas, nas árvores, viver em tudo quanto é lugar. Então, e aí, que conhecimento científico que eu e você temos para dizer que eles estão errados e a gente está certo? O nosso conhecimento científico é Newton, é eurocêntrico, é newtoniano, E aí Einstein, não é nem etc. questão de conhecimento científico, é julgamento moral, né? Então, o que é mais humano? A gente liberar a moral para todo mundo, ou seja, cada tribo pode ter a moral que se quiser, ou a gente querer impor uma moral para todo Sei mundo? lá, o meu medo dessa cada tribo poder ter a moral que quiser é que uma delas é o nazista, sabe? Sim, Que mas vai o passar por problema, cima. mas o contrário disso é justamente aquela coisa que o Frank Miller faz no Me Dê Liberdade, né? É o Pax, né? Que é o que os Estados Unidos faz. Né? Fala assim, Uhum. para evitar futuros nazismos, a gente vai Mas invadir o isso é seu o próprio país para conceito de. levar para Mas levar isso paz. é o próprio conceito de Estado, né? O Estado é o detentor da violência, né?
Então, Exato. O conceito de universalidade do ser humano, para mim, é protofascista. Ou seja, o conceito que de um você jeito ou de outro, você pode... está impondo um ponto de vista. Acho que quando Platão inventa a verdade, Aristóteles e Platão, né? Essas duas figuras que, enfim, a gente nem sabe se existiram ou não. Mas quando eles inventam a verdade, acho que é a maior bomba atômica que já atacaram no mundo, né? Nada mais matou no planeta Terra, nem o nazismo, nem a escravidão, nem isso, do que a Ah, não invenção sei. da verdade. Eu acho Por que quê? Por quê? Por quê? Rapidinho. Por quê? Porque o nazismo ele é filho da invenção da verdade. Ele sim, só se sustenta porque ele tem. Se tudo fosse relativo, o é, nazismo não existiria. mas eu acho que Nunca tem teria existido. uma invenção anterior que é mais danosa ainda, que está ligada ao nazismo, que é a própria o conceito de Deus, né? Que está Sim. ligado ao conceito de verdade também. Eu acho que matou-se mais em nome de Deus do que em nome da verdade. O Platão é quem inventa Deus. Antes de Platão, não existia Deus. É Deus Então, que é Platão que vira e fala assim, essa isso. cadeira aqui não existe. Existe uma cadeira ideal. Esse mundo onde a gente vive é uma caverna. Existe um mundo lá fora, todo brilhoso, que vai acontecer quando a gente morrer. E aí o Platão dá toda a base para o cristianismo, não o primeiro cristianismo, né? Mas o cristianismo que se estabelece a partir do Concílio de Nicéia, em 432, na cidade de Nicéia. Eles viram e falaram que precisamos de um arcabouço teórico para isso, para esse plano que a gente tem de conquistar a Europa, que é toda pagã, toda relativa, toda relativista. Cada tribo tem o seu direito de pensar o que quer sobre moral, sobre ética, sobre tudo, e a gente quer impor, a gente Uhum, precisa impor uma verdade aqui, porque a gente precisa produzir. É tudo uma questão de protocapitalismo. Né? Precisa produzir. Para produzir, a gente precisa de todo mundo acordando na mesma hora, escovando o dente no mesmo lugar, indo dormir no mesmo lugar, consumindo a mesma coisa, tendo os mesmos valores sexuais, tendo os mesmos valores morais, tendo os mesmos valores. Para isso, a gente precisa da verdade. A gente não vai conseguir convencer as pessoas a ter uma verdade, aceitar uma verdade universal na base só da porrada e só da lei. A gente vai precisar da religião. E uhum, aí é que surgem as religiões monoteístas. Primeiro o uhum. zoroastrismo, primeiro o zoroastrismo, depois o judaísmo, Zoroastrismo é depois onde? o cristianismo. Irã, Pérsia, Babilônia. Babilônia. Pode crer. E aí, então, hoje, a gente tem essa parada de o relativismo, né? Eu sou um fã do relativismo. Eu sei que o relativismo mata, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, mas o contrário disso, que a gente viveu nos últimos 7 anos, matou mais. Então, e mais do que isso, até essa valoração do matou mais, matou menos, é uma coisa que não existe no mundo Não, relativista, né? não, e essa quantificação, ela, porque assim, tudo bem, matou mais, é um número absoluto, né? Você consegue determinar quantas pessoas morreram, mas às vezes você vai pensar quantas pessoas tiveram a vida piorada, né? Como é que você vai medir esse outro fator? E aí, né? Aí cai numa coisa que é completamente subjetiva. Ah, o Não, capitalismo isso, ah, o comunismo aquilo. chega os portugueses e falam, vamos melhorar a vida desses índios? Sim. Vamos. Aí, ao entrar em contato para melhorar a vida desses índios, eles passam tifo e gripe e dizimam 3/4 dos índios brasileiros. Uhum. Então, Não, e assim, provavelmente tinha alguns deles estavam fazendo o que eles achavam certo, né? Não era uma é, é, coisa de tipo, ah, vamos lá exterminar esses caras. Não, eles precisam de Deus. Do mesmo jeito que a sim, gente acha que cara, esse enterro da criança Down é um absurdo. isso que você está falando é muito importante, porque isso ajuda, inclusive, a gente que, enfim, é, que, que é anticolonialista, porque esse tipo de... Você esclarecendo isso, o maior ataque que a gente recebe é justamente de gente falando assim, pô, vocês estão sendo muito radicais, vocês estão achando que, sei lá, o padre Anchieta, ele tinha essa sofisticação de entender que estava implementando, na verdade, ali um sistema capitalista que queria sustentar Portugal para o resto da vida toda. Não tinha um gênio
econômico, que era o cara do mal, ao mesmo tempo econômico, e que vou usar a religião para atingir esse meu intento econômico. Não existia essa inteligência do mal ali por trás. Eram pessoas que estavam realmente acreditando naquilo, é, e, e obedecendo aos instintos daquela pessoa ali, que era do europeu. O europeu, ele sai pelo mundo para colonizar o mundo super a melhor das intenções. Ele não vira e fala assim, eu vou estragar com o mundo. Ele estragou com o mundo, fato. Mas ele não sai querendo estragar o mundo. Isso é fundamental de estabelecer para a gente, a partir daí, conversar sobre anticolonialismo, sem ficar nessa lutazinha Mas retórica. é bom também fazer uma outra distinção, porque no fim, quando a gente está falando do europeu dominou o mundo, a gente está pegando um lado da história, que é claro que, né, isso realmente aconteceu, mas é justamente o lado europeu. Né? Essa história. E quantas viagens transoceânicas que aconteceram antes do Cabral, antes do Colombo, em que, inclusive, europeus, né? Aí você tem desde os fenícios, não, os fenícios não são propriamente europeus, mas todos os vikings, né? Estavam ali na Escandinávia e eles visitaram a América sazonalmente, saca? Tinham um nome para designar aquele continente, sabiam que não era as Índias, não foram para um outro lugar e acharam sem querer. E, sei lá, pegar exemplos até mais triviais, tipo Marco Polo, saca? Quando Marco Polo chega na Ásia, ele não chega com nenhuma intenção de conquistar, de dizimar, sabe? E a própria noção da conquista, né? Isso aí você vai conversar com qualquer indianista, com os próprios descendentes, né, dos índios, o povo indígena. Eles têm essa concepção, porque se não fossem os índios, os portugueses iam morrer de fome aqui. Isso. Os índios eles receberam os portugueses ali com tapete vermelho. Deram tudo de bom e do melhor. Explicaram, isso aqui é fruta, come, ó. Que bom, ó, que maravilha. Ó, dá para mergulhar aqui, não sei o quê. E eu estava lendo, acho que você viu a entrevista da Lilian Schwartz no Roda Viva? Cara, vi até o momento que ela citou como fosse dela a teoria de um acadêmico negro, e ela não citou. Cara, de novo, mais Qual um foi a branco. teoria? Foi a da maioria, como é que é? Maioria minorizada. Maioria minorizada. O que a E gente aí, chama de minoria não necessariamente é uma minoria quantitativa. Né? isso, aí ela trouxe como se fosse uma teoria dela, ganhou Twitter, o Twitter oficial do Roda Viva colocou essa frase, né, como se fosse uma sacada dela. O professor Richard Santos, cara, dedicou a vida toda dele para isso, tem livro a respeito disso, não editado, obviamente, pela editora dela. E no momento que ela faz isso, ele já é falecido, ela está matando A segunda morte. definitivamente, cara. A segunda morte definitiva, assim, porque Não é uma mulher definitivo da... porque você está falando isso agora, cara. E Mas quem assim, sou eu? Quem sou eu você é um do cara que está teto falando isso. E, pô, Guarujá, sabe? vai tomar banho, Dodô. Como assim? Você está falando. Cultura oral é muito mais importante. Essa história chega muito mais longe a partir do momento que ela é falada. O livro, é claro que é importante, a história impressa é importante, mas acho que a cultura oral acaba sobrevivendo. E aí você falou, e com certeza das 200 pessoas que vão assistir a gente, vai um cara procurar esse cara, e esse cara eventualmente vai falar, vai falar para outra pessoa que de um jeito ou de outro faz com que a vida do cara sobreviva. Não estou dizendo que é só você. Vai ter mais gente falando desse cara, pode ficar tranquilo. Mas meu ponto em relação à entrevista da Lilia Schwartz, que ela cita o Toné, se não me engano, pintor, que ele fala mal do Sol do Brasil. O primeiro livro que ele escreve sobre o Brasil chama O Sol do Brasil, e ele fala que o Sol do Brasil faz mal, que é muito forte, é ruim para pintar.
Então Não vou tentar, não. os caras não tinham a menor noção do que era aqui. Apanharam, provavelmente nos primeiros 100 anos, sobreviveram basicamente graças aos índios, e aí depois, uma vez que já conheciam bem o território, deram o golpe. Tem também essa parte que mais me fascina, né? O imperialismo dos índios, né? Os maias sendo absurdamente imperialistas e dizimando todas as tribos em volta, tudo de uma forma nazista, fascista. A gente viu isso naquele filme, um filme super bom do canalha do Mel Gibson, Apocalipto. Ele é bom cineasta, cara. Esse é Bom campeão. cineasta. É que nem o Griffith, vamos falar. Ele não chega ao Eu, nível do Griffith, mas eu né, adoro A Paixão de Cristo. nem como canalha, nem como cineasta ele chega ao nível do Griffith, mas é como se fosse isso. Mas o Apocalipto é isso. Mas o Apocalipto é genial, que chega na última cena, o bicho tá pegando, você tá ali já morrendo de medo. É um filme muito... É um filme nazista passado no perseguição a judeus, passado nas florestas da América do Sul. E aí, América quando você tá Central, lá... né? Não, na América do Sul. América do América do Sul? Sul. Achei que fosse América Central, tipo Costa Rica. Sim, sim, sim. É Civilização Maia, Maia. né? É Maia. Eu tô confundindo com a Inca. Tô Não, confundindo Inca é com o a Inca. contrário disso, cara. Inca não Total. Era tinha horizontal. império. Era, Era todo horizontal. mundo morava nas cavernas. Tem o Era papo maravilhoso. do túnel que liga o Peru com a Europa, que foi por onde o... Quem foi? Foi o Aleister Crowley, que andou por ele? Foi ele mesmo. Maravilhoso. E aí, no Apocalipto, você está vendo aquele filme todo com medo dos maias, enorme. Os caras vão pegar o judeu, né? Que é o índiozinho lá, sem tribo, e vão pegar ele, a família, ele, a mulher e a criancinha, o bebezinho, e eles conseguem fugir. Como que eles conseguem fugir? Porque na hora que os caras vão pegar, chega um exército assim para pegar, um exército brutal, para pegar 3 carinhas só, um índio, sua Demais essa esposa cena. grávida, uma criança, e todos eles param chocados, como se estivessem vendo uma nave espacial. E aí o Mel Gibson não mostra o que é, mostra só a cara deles. Aí quando mostra o contraplano, é uma caravela chegando. E aí, bicho, a galera maia fala: fudeu, galera, chegou agora o pior dos demônios de todo. E você passou o filme todo só vendo barbaridade, gente comendo coração, gente comendo testículo ao vivo, com a pessoa viva. Fala que não podia ter nada pior do que a civilização maia. E aí, quando vê os maias, quando mais vem a caravela, eles falam: vai acabar a nossa civilização, vai acabar tudo. É o começo do fim do planeta. É exatamente um filme, uma chegada de disco voador para acabar. Muito foda. Muito foda, muito foda. Tu Muito gosta foda. do Paixão de Cristo? Gosto. Eu adoro esse filme, cara. Adoro. Eu não vejo tanto antissemitismo nele, não, como acuso. Eu entendo onde vem, mas, tipo, para, né, cara? Exatamente, entendo. Claro, claro, A claro. representação, para mim, é a melhor representação cinematográfica de Cristo. Tem uma coisa Sim. que é fundamental em Não, todo. desculpa, eu sou. Desculpa te interromper, mas porque preciso confirmar isso aqui como ato Marcesiano. estético. A Última Tentação de Cristo. É o meu filme, Eu ia inclusive, falar isso. favorito do Scorsese. Scorsesiano. Inclusive o meu filme favorito do Scorsese. E eu já ouvi falar acho que é dele também, que é o filme dele favorito também. É muito bom, é muito É, bom. Mas eu e acho o que a Paixão de livro, Cristo. bicho, é maravilhoso. Tô ligado, tô ligado. O lance da Paixão de Cristo é a encenação da dor, né, cara? Porque é isso. A dor está no centro de todo rito católico, cristão, né? E aí a gente se acostumou a ver o Cristo pegado na cruz, a coroa de espinho. Isso virou quase que uma brincadeira, né? Um action figure. Normalizou. É action Aí, figure. aí Porra. o cara vai lá e fala assim, não, olha só, o que era a coroa de espinhos e como ela foi colocada na cabeça do Cristo. Então, para a porra da coroa de espinho, o cara batendo do lado para os espinhos entrarem no crânio do cara. E Sim. tipo, apanhando de chicote com
caco de vidro, saca? É muito pesado. Foi o que aconteceu, né? Ou pelo menos é o que a lenda chega pra Não, gente. eu acho que é isso mesmo. Eu acho que todo historiador fala que a gente, nós não aguentaríamos meia hora na Idade Média. Muito. A máquina do tempo, quanto mais tempo a gente viajasse para trás, menos tempo que a gente ia sobreviver. Tinha de vida, né? No, Não, no, a média de vida, acho que na época de Cristo, era um pouco mais da idade que ele morreu. Né? mas eu estou falando mais, estou falando em termos de horror, e horror, assim, no sentido, se foi você para a Idade Média nesse momento, a gente é teleportado para a Idade Média, para o meio dos bosques de Sherwood. Bicho, a gente vai começar a andar, estamos aqui no meio da floresta. Vamos procurar algum povoado. Tem uma trilha aqui, deve dar algum povoado. Bicho, se a gente encontrasse com qualquer pessoa que quisesse matar a gente para ver se ele tinha ouro, alguma coisa assim, podia matar, porque não tinha polícia, não tinha nada. Não tinha nada. Assim, você encontrar, tanto que tem uma coisa maravilhosa, cara, que é o tipo de cumprimento, né, que na Idade Média tinha. Quando você encontrava com uma pessoa que você não conhecia e você cumprimentava assim, né, a pessoa, como a gente se cumprimenta, né, as pessoas formais cumprimentam assim, né, é sinal que a pessoa é friendly. Não, desculpa, é sinal que aquela pessoa não é confiável. Porque o único cumprimento confiável na época era um cumprimento que era assim, ó, que o braço ficava assim, que aí você não consegue, porque quando você faz assim, tô apertando sua mão, você está apertando minha mão aqui, eu tô livre aqui para fazer um movimento que é de puxar a minha faca, todo mundo tinha uma faca aqui atrás e pá, aqui, Uhum. esfaquear você. Agora, se eu faço assim, eu não consigo fazer esse movimento. Então, só essa dá impossibilidade. Então, era assim, uma coisa muito. Sem contar que assim, estupro da mulher era. É, Mulher estuprada 5 minutos, a cada 5 minutos na vida de uma mulher. Então, se uma mulher entra na máquina do tempo e vai parar na Idade Média, ela no 10º minuto ela vai ser estuprada por alguém. E por aí vai. Imagina, quantidade de coisas assim. claro. Sei Não, lá, se nem precisa disputar. ir para o extremo, né? Vai para uma cozinha. Né? É, Qualquer época, tipo, beleza, a galera vai comer já já. Então tá, então vamos ver como é que prepara aí a refeição de hoje. Seja na Idade Média, seja na é. Antiguidade, na Idade da Pedra. Anticorpos, né, cara? A gente não ia durar nada, 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 Não, e nada, nada. fora uma noção também intelectual do que é ser humano, né? Porque a gente acompanha a história da Sim. humanidade, seja ela ocidentalizada ou não, a partir das melhores cabeças, né? E as melhores cabeças não eram a média, né? As cabeças, no geral, eram muito limitadas. Então, conceitos como, sei lá, até aquela noção como é que é o nome disso? O cérebro bicameral, que é quando aos poucos o ser humano vai entendendo que aquela voz que ele escuta no próprio cérebro não é Deus. Isso é exatamente nesse momento aí que você está descrevendo Platão e Aristóteles. Que É, é um pensamento. Sou eu mesmo que, em vez de é. falar, estou pensando. Então, você pensar isso aí, cara, quanto tempo tem esse discernimento sobre o que é o raciocínio? Uma coisa que tem o quê? 3 Ontem, mil anos? desde Pois ontem. é, pois Só é. foi ontem. E aí tem muita gente em 2020 que também não tem discernimento, que O acha que próprio, realmente o próprio cérebro, o corpo caloso, isso aí é ciência, né? O corpo caloso do cérebro de 3.000 anos atrás, da época de Jesus Cristo, era um corpo que tem uma membrana que divide o cérebro direito e esquerdo, que chama corpo caloso. Esse corpo caloso ele foi se formando agora, nos últimos 2.000 anos, ele deu um sprint. Antes era totalmente misturado. Então, tem uma história maravilhosa que é o seguinte, que é de um... Isso está no Vitrúvio. Pô, para quem se interessa e para quem também
quem é arquiteto já leu Vitrúvio, né? O da arquitetura, que é o primeiro livro de história da arquitetura. Vitrúvio é o que acho que 800 anos antes de Cristo. E tem aí para comprar o livro, o Vitrúvio, um livrão assim, um tratado da arquitetura. E aí tem uma De hora onde que é? Vitrúvio, É. Roma. E aí vem ele está escrevendo sobre porque era muito foda, cara. Que assim, a arquitetura não é que nem hoje, né? A arquitetura quer dizer só uma coisa. As coisas querem dizer só uma coisa, né? Então, a arquitetura era um conjunto de saberes que englobava uma porrada de coisa. Então, no da arquitetura do Vitrúvio tem várias passagens históricas assim dele contando coisas que ele vivenciou ou histórias que ele ouviu falar. Aí ele estava contando uma história que ele ouviu falar e que hoje é estudada pela neurociência, de um exército romano que estava avançando pela Europa, conquistando a Europa, só que chegaram num rio específico, qualquer, e falaram assim, pô, vamos ter que parar aqui agora e vamos ter que dar uma volta enorme, porque não vai dar para atravessar esse rio, não tem uma ponte, a gente não construiu uma ponte, pelos mapas que a gente tem, a gente vai ter que ir lá, vai atrasar a nossa viagem tipo um mês, porque a gente vai ter que dar uma volta para poder atravessar esse rio. E aí, um, um, um general religioso romano, ou seja, não apostólico romano, mas romano, ou seja, da fase com vários deuses, como é que chama mesmo? Teísta. Politeísta. Da fase politeísta, ele vira e fala assim: vou rezar para a deusa tal, para as águas baixarem. E aí, durante a madrugada, ele grita, ele dá um grito, e a galera toda acorda e fala: olha, as águas estão baixando. E aí eles veem a deusa, a figura da deusa flutuando em cima da água. E aí eles atravessam e passam. E de fato, assim, é um fato histórico que não dava para passar nessa época do ano, porque esse rio sempre está numa cheia, então não tem como ter errado. Se for uma deusa, não foi. Aí, o que a neurociência diz hoje em dia? É que houve, assim como tem tromba d'água, que é do nada, um rio sobe e mata todo mundo, que choveu lá na nascente, tem também a baixa de rio, que pode acontecer do nada, assim, também, como acontece com o tromba d'água. E Tu dura pouco fala tempo também. do Mar Vermelho, né? Do Mar Vermelho. Aí baixa. Só que, como o cérebro, nossas junções cerebrais eram tão misturadas, a gente não conseguia ver nada pela via do racional, e sim, a gente só conseguia ver a coisa pela via do mítico. Então, todos não foi uma alucinação coletiva. Os soldados, de fato, viram, porque o cérebro deles só Tá estava programado. preparado para ver tudo que acontecia de forma mítica. Uhum. É o macaco do Kubrick, sabe, são os primeiros seres humanos que viam as tempestades formar, o trovão se formar, e eles viam, o Deus do trovão, é o Thor, é o Deus do trovão. Você viu? Aí o outro fala, eu vi também, Eu acho assim, para também deixar mais fácil entender isso que você está falando, é do mesmo jeito que hoje a gente traduz tudo em palavra, né? Sempre que a gente É isso. pensa em qualquer coisa, a gente traduz isso, mesmo que não visualize a palavra, a gente tem a noção da palavra. Então, eu falo em trovão, você sabe que é T-R-O-V-A-O-T-I-O. Sabe? Na hora você vem essa imagem da palavra. O que você está falando é isso. Antes da palavra, tinha esse outro significado, esse outro ícone, que não eram letras, né? Que eram um espírito, uma entidade, uma. E aí também tem essa outra noção, que é uma noção quando a gente está falando especificamente de politeísmo, principalmente hoje em dia, né, quando a gente tem ainda várias manifestações de politeísmo, que elas não são necessariamente vistas como
uma parada bizarra, né? Como a gente vê hoje os deuses gregos, como se fosse uma coisa, né, quase primitiva, por assim dizer. É claro que tem muita gente que ainda vê, mas você tem outras manifestações politeístas, e não necessariamente, quando a gente está falando em um deus ou vários deuses, isso tem uma cara humana, né? Quando a gente está falando em a deusa da fertilidade, isso não necessariamente é uma pessoa. Pode ser só uma sensação, pode ser só uma vibração, saca? De sentir que, para pegar outro assunto que a gente já falou aqui, o verão está chegando. O verão é uma entidade, do mesmo jeito que o sol é uma entidade. Quando a gente está falando, nasceu o sol, cara, é isso, a gente vive sobre a crença que o sol nasce todo dia. Saca? O sol não nasce todo dia, o sol está o tempo todo aí. É a Terra que gira e a gente não vê o sol durante 12 horas. Mas a nossa programação cerebral fala que o sol nasce e o sol se põe. E aí, do mesmo jeito que essa programação dessa época dizia que separou o oceano, claro que é divino. Não A, é. sa- a sabedoria judaica, eles não se representa nada, né? Nada é representável por imagem, é pecado, né? É um dos sete, é um dos 10 mandamentos. Né? Você não pode representar nada divino por uma imagem. Né? Você não pode dizer que, sei lá, que a deusa tal, que o Deus Aí é tal, que é justamente quem barbudo. faz esse shift aí da imagem para a palavra, né? Quem fez foram os orientais, né? Que era o kanji primeiro, porque a cadeira tem o formato da cadeira, né? A Sim. palavra cadeira tem o formato da cadeira, mas quem melhor fez entendeu essa onda do politeísmo hoje e de que não há uma hierarquia de o que é mais primitivo e menos primitivo, eu queria que você explicasse para o nosso leitorado, contasse essa história. Quem melhor fez isso foi o nosso seriado favorito. O seu primeiro seriado favorito, o seu Dois. favorito mesmo é o Game of Thrones. Mas o segundo, seu, eu queria que você contasse, por favor, quem fez isso melhor foi Battlestar Galactica. Como é que eles fizeram isso? Não era Lost? Achei que fosse Lost. Achei que fosse falar Lost é em o nosso, Lost. Lost é o nosso terceiro. Nosso terceiro. Mas E o Westworld. Não, eu acho que vale uma explicação um pouco mais ampla, que é do mesmo jeito que eu estava falando, que a gente se relaciona a palavras ou a entidades, né, para conseguir traduzir a realidade de alguma forma. A gente tem outras formas de tradução do que é a realidade encarnada em personagens, né? No fim das contas, histórias fazem a história da humanidade, né? São sempre contos e conversas, e isso que a gente está fazendo aqui. A gente está contando várias histórias, e é exatamente esse é o motor da grande história. Não existe uma história principal, existe um enxame, uma colmeia de histórias que vão sendo contadas, umas sobrevivem mais, outras se perdem com o tempo. E estamos vivendo aí nessa época em se associar cultura à arte, né? São duas coisas distintas, né? Cultura tem a ver com comportamento, com a forma, né? Você pensar a palavra de cultivar, né? De cultuar, o é, culto, né? Toda essa subjetiva, e isso não necessariamente está ligado à arte. A expressão artística é outra coisa. Mas as duas coisas se colidem no século XX. Essa colisão começa no século XIX. O modernismo é o principal ponto de virada aí, que tem essa coisa de olhar, não é só o conteúdo, mas também a forma, né? A gente está olhando para as duas coisas até que chega uma hora e o pós-modernismo acaba suplantando e a forma se torna mais importante do que o conteúdo. Mas isso é outro papo. O fato é, junto com a ascensão dessa fusão entre arte e cultura, surgem os personagens, os atores e agentes dessa história, tanto os autores quanto suas criações. E a gente vive nesse universo em que tal coisa muito bizarra, mas meio circense, meio espalhafatosa, meio caricata, é feliniana. Tal coisa muito esquisita, muito bizarra, meio soturno, mas ao mesmo tempo encantadora, é lintiano. E a gente vai colocando, se antes a gente colocava as sensações dentro dos arquétipos mitológicos, e por um bom tempo a gente ainda põe dentro de arquétipos
escritos, a gente também põe em arquétipos narrativos, histórias, mitos. E os novos deuses passam a ser homens de elite brancos, né? Sim, sim. Aí, na verdade, aí toda a discussão do nosso querido Alan Moore de falar de como o super-herói, o conceito de super-herói é essencialmente a consagração do fascismo, né? E aí a gente estava falando aí do nosso próprio evangelho, aí você citou Lost, Battlestar Galactica, eu falei do Westworld, Twin Peaks também não sai disso, de alguma forma Arquivo X também está nessa história, e coisas da história da cultura brasileira também, né? Dá para a gente puxar vários universos e multiversos que estão interrelacionados a isso. Mas um dos principais que a gente está vivendo hoje, não por acaso, é a mitologia Marvel, a mitologia dos super-heróis, que essencialmente é uma mitologia fascista. Por quê? Porque por mais que você tenha a Capitã América e o Pantera Negra, você parte do pressuposto que o progresso é inevitável e que a tecnologia vai suplantar os saberes falados e todos têm que se submeter a uma ordem que vem de cima para baixo e ponto final. Ninguém pode. Qual é a música do Tom Zé que fala isso? É Parque Industrial, né? Que fala, né? A indústria vai nos salvar. Como é que é? Que tá aqui no Tropicália. Eu estava escutando aqui o disco Tropicália. Desvendai o céu de anil, bandeirolas no portal. Grande festa em toda a Toda nação. nação. Despertar com orações, o avanço industrial vem trazer nossa redenção. Exatamente isso. É exatamente isso. E é isso, assim, o super-homem, o super-herói, melhor dizendo, não só o super-homem, né? O super-homem como a epítome do super-herói, mas o super-herói é o protagonista do avanço industrial. É o personagem desse avanço que é inerentemente fascista, porque passa por cima de tudo para estabelecer uma lógica que é basicamente quantitativa. Está tendo agora uma virada nisso, uma tentativa de virada, que é as novas narrativas, né? Você já viu a May Destroy You, Não, a série da não. Todo mundo já recomendou, mas não vi ainda. Micaela Coel? Conta Então, aí, dá a sinopse. a Micaela Coel, ela é uma mulher que já vinha, mulher negra que aos 23 anos já estava fazendo o Fleabag negro, que é o chewing gum, e bombando por aí, escrevendo. Ela é uma negra descendente de mulher ganesa, de Gana, que migrou para Inglaterra, e aí ela começa ali na Inglaterra. A Inglaterra sempre, Londres sempre foi muito rica nessa história. Assim, os pretos de Londres no século XX foram tudo que Londres criou, e foi meio que pouca coisa, né, que Londres criou em termos artísticos no século XX, mas na segunda metade, desculpa, do século XX. Quem criou as coisas que Londres criou na segunda metade do século XX foram os imigrantes, né? E aí a gente vê lá em Brixton surgir tudo, dub, e depois no E final os do Beatles século. nem eram de Londres, cara. Se não fosse os Beatles, não tinha Rolling Stones, não tinha Animals, não tinha porra nenhuma. Os Beatles vieram de Isso. Liverpool ainda por cima. Aí vem essa mulher fazendo uma série que já fazia lá, que era o Chewing Gum, que já era uma coisa que você vê hoje, já está fora do ar. O negócio já foi feito há quase 10 anos, há uns 6 anos mais ou menos. E se você colocar hoje, parece absolutamente mais avançado em termos narrativos, em termos de técnica de roteiro mesmo. Ela é uma melhor roteirista do que os melhores roteiristas dos Sopranos que eu já vi. É, e já muito cedo. E por quê? Da onde? Aí tá todo mundo espantado. Pô, como é que pode ter surgido uma diretora tão jovem,
dirigindo tanto quanto o Francis Ford Coppola dirigia nos anos 70. Como é que pode uma mulher tanto de escrever melhor do que os escritores dos Sopranos? Ela é só TV? Só Ela fez TV. cinema, não? Ela fez cinema, ela fez Star Wars, o nosso melhor Star Wars. Os Últimos Jedi. Que inclusive ela foi da galera que critica o Último Jedi. O nego falou, cara, não tem preto no universo de Star Wars. Forçaram a barra Sim. com o John Boyega, tudo bem, eu aceitei porque vai ser o herói. Agora começar a colocar porque ela ficou colocar o Ryan Johnson é muito maravilhoso. Ele colocou no Império. Aí a galera bugou, porque tem aquela coisa, né, do Império ser fascista, não sei o que. Aí o Ryan Johnson queria dizer, olha só, fascista, bicho, é a nossa sociedade toda hoje. Então, se a gente ficar só nesse rolê da supremacia, é todo mundo. Então, a gente tem que ficar de olho em todo mundo. Claro. As manifestações já tem que vir, pode vir de tudo quanto é lugar. E aí ela vem, de repente, com a Netflix oferece esse seriado dela, The Chewing Gum, é uma história a história real dela, de uma garota cristã de 23 anos que mora na Londres contemporânea e super descolada e que está louca para perder a virgindade. É uma comédia e fala com a quarta parede o tempo todo, exatamente como Fleabag. Tem uma treta entre ela e a Phoebe Waller-Bridge. Já se falou até em processo contra plágio, embora eu ache, e as pessoas achem, eu acho bem razoável disso, que é uma furada, do tipo assim, Fleabag é muito maravilhoso e o Chewing Gum é muito maravilhoso. São duas séries de duas mulheres, uma preta e uma branca, muito maravilhosa, muito mais maravilhosa do que o Método Kominsky ou Mr. Robot ou as séries que são escritas pelas pessoas que escrevem, que têm um monopólio da Fleabag é melhor escrita que Mr. Robot? ou da narrativa há 10 mil anos. Então, Fleabag é tá na melhor que hora. Mr. Robot, é isso? O qual? Fleabag? Fleabag é melhor que Mr. Robot? Muito, 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 muito. É porque tem essa parada, né, cara? Parece Se fosse a alien. boneca russa, eu até concordava contigo. Mas eu acho que tem uma Não coisa gosto de Fleabag. de sensibilidade, bicho. Da sensibilidade. Por isso que a gente gosta tanto de Soprano. É porque a gente está Entendo. é, Programado é para gostar. programado para gostar. É isso aí. Numa melhor palavra. E aí, as duas. Tem tudo para as duas e aparecer mais outras. Que apareçam mais outras copiando-se uma das outras, porque a gente está precisando disso. É 1000 vezes Claro. melhor ter esse tipo de novas narradoras, pessoas que nunca narraram nada, não tiveram voz para narrar, não no sentido de ter direito a ter, mas no sentido de qualidade mesmo, sabe? É natural que emerja ali uma qualidade que a gente nunca tinha visto antes, porque essa pessoa esse grupo étnico ou de gênero nunca tinha filmado. Então é natural que por exemplo, um documentário sobre transexualidade feito por um transexual tenha uma qualidade que nos espante mais do que se eu, Dodô, for fazer com as melhores das intenções um documentário sobre transexualidade. Então, quando a mulher vem fazer, e aí ela vem como mulher negra, ela vem como mulher negra contemporânea, e ela faz coisas absolutamente autorais. Ela é atriz, poeta, cantora. E aí, quando ela vem fazer a Micaela, né? Quando ela vem fazer quando ela faz o Chewing Gum é da BBC e aí a Netflix compra, joga nos Estados Unidos. Aí, bicho, bomba loucamente nos Estados Unidos, bomba assim, bizarramente, começa a ter índices maiores do que Friends.
Começa a virar, e aí a Netflix oferece um contrato gigante para ela, gigante. E aí ela pede, é muito maneiro, porque ela vira e pede, ela fala, beleza, tem um contrato. Tem uma entrevista dela maravilhosa que ela fala assim, pô, você acabou não aceitando, fechando com a Netflix, porque a Netflix diz que você pediu demais em termos de controle da sua obra. E ela falou assim, foi engraçado, porque quando eles me ligaram e ofereceram esse montante de dinheiro, eu meio que no susto liguei para minha agente, e a minha agente falou assim, cara, vamos pegar o mesmo contrato de controle de criativo que o J.J. Abrams tem, o contrato dele padrão. Então ela pediu a mesma coisa que o J.J. Abrams, não em quantidade de dinheiro, mas em quantidade de controle da própria obra. Aí a Netflix falou, não, então a gente não quer. E aí não fecharam. Aí ela foi fazer pela BBC de novo o I May Destroy You, porque durante a produção do Chewing Gum, ela sofreu um assédio sexual de quem ela não sabia quem a assediou, porque ela tomou um Boa Noite Cinderela no meio de uma festa com a equipe. Então, dias depois, ela começou a ter flashbacks da festa e começou a ver que no flashback teve um gap e teve um momento que ela foi levada para o banheiro e uma pessoa, um homem, a estuprou. Só que ela não conseguia ver o rosto desse homem. Então, vai para a polícia. Como é que vai investigar um crime que já aconteceu e que ninguém sabe quem foi? Só tem amigo em volta, só tinha amigo na festa. Então, seja qual for o desfecho da série, vai ser muito traumático, porque alguém muito monstruoso fez aquilo, porque alguém muito do círculo próximo dela. É uma festinha pequena, bicho, de 8 pessoas, 10 pessoas. E aí você fica naquele acompanhamento. A série tem 12 episódios de meia hora. Já terminou. E é bem curtinha, já terminou. E aí ela tá todo mundo assim, cara, resetou a TV, sabe? A mulher resetou a TV, a mulher pegou e tem tido reset na TV desde Sopranos. Eles têm vindo, cada vez são mais curtos os tempos de reset, né, na TV, o que é maravilhoso. Desde Twin Peaks, né? Desde Twin Peaks, beleza. Desde Twin Twin Peaks. Peaks, Arquivo X, Buffy, Sopranos. Talvez seja desde Twilight Zone, e aí depois Alfred Hitchcock apresenta. E E tem aí a gente vem Hill Street Blues também, né? Que não fez muito sucesso no Brasil, mas é a primeira série que não tem, que é do Mark Frost, que depois inclusive vai fazer o Twin Peaks, que é a primeira série que não tem elenco recorrente, que é uma série isso, sobre delegacia de polícia. Chama Chumbo isso. E aí, Grosso, eu acho, em Chumbo português. Grosso passou no Brasil. E aí o que tem de semelhante em todos esses reboots que a gente falou, Twin Peaks, Além da Imaginação, tudo que zerou, Lost, etc., tem uma coisa muito em comum, que é a narrativa do homem branco, do Sim. homem de classe média branca. Pela primeira vez, o que tem de diferente no I May Destroy You? Game of Thrones também é a mesma coisa, narrativa do homem branco, tanto do livro, quanto nos Mas produtores. aí tem uma coisa aí que é, de alguma forma, acho que são alguns outros resets meio paralelos. Você tem um momento em que a mulher ganha a voz, tudo bem Sim, que mas não resetou. Mas não resetou. não teve tanta Mas não força. resetou. Mas não resetou. A gente está falando aqui, você me perguntou qual é a do Amazing Destroy. Qual é a diferença do Amazing Destroy para Fleabag? É que o Amazing Destroy resetou. O Fleabag quase resetou. Principalmente no M do ano E passado, teve alguma retrasado, quando coisa, ela levou tudo. algum reset desse negro? Não. Não Então, imagina. necessariamente feminino, ela é mulher e negra ao mesmo tempo. Mulher e negra ao mesmo tempo, então, bicho. E aí ela ainda teve a pachorra de não fazer um seriado sobre, vamos dizer assim, sobre os assuntos que trespassam o negro. Quando o Spike Lee estreou, eu já falei isso aqui, quando o Spike Lee estreou, o Roger Ebert, aquele, né,
crítico de cinema. Ele virou e falou: é a primeira vez que eu vejo um filme negro onde os personagens parecem se relacionar entre si e não com a plateia branca que faz uma ideia arquetípica do negro. Isso era no She's Got to Have It ainda, né? Primeiro She's filme. Gotta Have It. Então, o que ele diz? O que o Roger Ebert quer dizer? Quer dizer que todo o Blaxploitation é zoado. E é mesmo. O Shaft, essas coisas todas, Shaft e Foxy Brown, tudo são projeções do homem branco em cima do negro. Ou seja, o negro sempre envolvido com violência, ou seja, ou é o Shaft e a Foxy Brown, porque são os heróis negros, lutando contra o crime. Você não tem um seriado de um negro, de uma negra fazendo viagens pela Europa, tipo Vicky Cristina Barcelona, sacou? Uhum. Fazendo viagens pela... E é isso. I May Destroy You é isso. É Vicky Cristina Barcelona. É como se, ou melhor, como se em algum momento no Vicky Cristina Barcelona do Woody Allen, a Vicky ou a Barcelona tivesse sido estuprada. Eu acho que o ponto central é esse, né? Que o estupro não é uma coisa que está inerente ou ao negro ou à mulher. Qualquer um pode passar por essa situação, pelo menos é isso que eu estou... Isso, porque é isso que pula, né? Tem um shift aí. Quando você está ali acompanhando aquele estupro da mulher, de repente, logo no terceiro episódio, o melhor amigo dela é estuprado. Ele é gay e ele é estuprado. Só que ele silencia completamente. Aí ela, ou seja, a mulher, ao invés daquela coisa paternalista, sempre... Lembra daquele filme The Accused com a Jodie Foster, que ela ganhou Oscar? Era um homem, Os Acusados, com a Jodie Foster e a Kelly McGillis. Sim. Ganhou, a Jodie Foster ganhou a melhor atriz. E é uma história real, de filme de tribunal, de uma mulher tentando provar que foi estuprada, e a sua advogada, as duas numa luta enorme para tentar com... anos 80, estamos nos anos 80. E aí esse filme, ele é de um homem, dirigido por um homem, que vira e fala assim: quero denunciar a questão da mulher, a fragilidade da mulher, o quanto que a mulher é zoada. Isso tem boa intenção, aí tem, mas tem um paternalismo ali, claro. Assim como existe o white savior, existe o man savior. Man savior, que vem falar: eu vou salvar a mulher. Eu vou fazer um filme feminista. Homem que fazem filmes feministas. Ridley Scott, né? Thelma Louise. Thelma Louise. E aí, já falamos sobre isso aqui. E aí, vem a Micaela fazer o contrário, bicho. Ela para a narrativa da personagem dela, que está procurando o estuprador, e de repente coloca uma coisa totalmente ficcional. Ela coloca um homem negro sendo estuprado por um outro homem negro. Os estupros são todos assim situações... Ela é estuprada 2 vezes, né, na série. E são situações assim maravilhosas no sentido acadêmicas, porque a segunda vez que ela é estuprada numa situação que é a seguinte: não vou nem falar sobre nós, homem, eu e você, e essa situação. Mas vocês, ouvintes aí, vocês como homens e vocês como mulheres, principalmente, se não viram isso, que eu vou contar é o seguinte: a segunda vez que ela estuprada, que é logo também no início da série, que é outra virada que a gente dá, que toma aquela porrada. A gente fala: pô, a gente acha que vai ser sobre esse estupro até o 8º episódio, até o arco. Não, logo no segundo episódio ela é estuprada de novo por um cara, por um escritor super fodão, super fofo, super lindo, super incrível, namoradão dela, super aquele cara insuspeito, feminista, e que eles estão transando, só que tem uma hora durante a transa deles que ele tira a camisinha. Ele tá com a camisinha no pênis, e lá no meio da transa, ele no meio daquela coisa de ar, né? Tesão, os dois estão com muito tesão um no outro. Isso é muito importante para a complexidade da cena. Ela está com muito tesão nele. O sexo é consensual, que ela está fazendo com ele. E aí ele tira. Só que ela não vê ele tirando. Como os dois estão muito lubrificados,
ela não vê, ela tá de quatro, então ela não tá vendo ele tirando. E ele mesmo, também, quando ele tira, ele vira e pensa assim, caramba, eu senti pela sua comunicação corporal, não verbal, corporal, coisa da cabeça dele, eu senti que você não estava gostando e que quando eu tirei e coloquei de novo, coloquei, né, o meu pênis dentro de você de novo, e você não falou nada, eu pensei, bom, tá consensual, porque, poxa, ela sentiria. Aí, ela vai descobrir isso depois, quando ela vê a camisinha no chão, e ela vai pesquisar e vai ver que isso hoje em dia, no Reino Unido, é tabelado como estupro. E aí, o cara fica completamente, o cara é totalmente anti-estupro, o cara é totalmente de esquerda, o cara é totalmente isso, totalmente isso, o cara se vê numa situação, caramba, não pode ser. Não. Aí eu falei com você não sentiu na hora que eu tirei a camisinha? Falou, não, cara, você não tem vagina, então você não tem como saber se uma mulher sente ou não. Claro. Você tem que comunicar com a boca. Já não dá para comunicar com os órgãos sexuais porque não são os mesmos, tem que comunicar com a boca. Então, esse segundo estupro, principalmente, ele é assim, de uma forma tão... E ela não é o Lavon Trier, então ela não usa o estupro como mola para mover a história, e nem muito menos como o pornô da miséria, né? O pornô do sofrimento feminino. Ela é mulher, então a figura dela é assim esfuziante o tempo todo, ela está brilhando, a personagem. Ela brilha, E ela é a própria atriz. Ela é a própria atriz, é tudo. Ela escreve uma atriz inacreditável, dirige, e aí é muito louco, porque quando eu sou tentado a falar sobre isso, eu falo assim, mas como é que o elenco, você fala assim, onde estava, o elenco é quase todo negro, você fala, onde é que estavam esses caras? Por que esses caras não foram escolhidos para fazer, sei lá, cita um filme qualquer aí que tenha ganhado muito prêmio nos últimos, sei lá, Interstellar. Por que todos os atores não eram negros? Porque a sensação que você tem quando você vê essa série é que aqueles atores e atrizes ali são os melhores no mundo hoje. O espanto que você tem é isso, é desse nível. Foda. Caraca, o que está acontecendo aqui? E ela Níveis. conseguiu a parada do controle criativo que ela queria. Sim. Aí ela vem, assina, e aí assina com a HBO, né? Que tá com alguma onda, porque Lovecraft Country, a HBO tá com algum head lá que já pesquisou, já falou, galera, esse é o caminho, inclusive o caminho do dinheiro, esse é o caminho, vamos nessa. A Acho que galera ela que tinha... começou o ano bem branco, né? Com aquele Little Fires Everywhere. Não, ele não é branco, porque justamente o contrário. O livro é Não, eu só... estou confundindo com... Não, estou confundindo. Estou achando que tem essa história que é da Reese Witherspoon, né? Mas eu estou confundindo com aquele Morning Show que não é HBO, é Apple. Apple TV. Nem vi. Tá bom, É tá porque bom. eu tô muito interessado nessa onda de olhar para essas novas narrativas. Pelo visto, o Mas Sexteto o tirou lance também. Tu saca o que é esse... Não, desculpa, não estou falando novas narrativas no sentido de modos de narrar. Estou falando da pessoa que está narrando. Não, pois é, mas é porque é uma mulher, né? Esse seriado aí com a... Como é que é o nome? Dessas mulheres maravilhosas, né? Da Amy Poehler, não é? Dessa galera? Não, é da Reese Witherspoon. A Reese Witherspoon, É Witherspoon. Sim. ela tá envolvida também nesse Little Fires Everywhere, que esse eu não vi. É. Mas... E tá no Big Little Lies também. Ela é a produtora do Big Pois é, Little Lies. exatamente. Ela é uma grande produtora há muito tempo já. E Então, nesse Good Morning America, se não me engano, é isso? The Daily Show? Como é que é o nome? É esse com a menina do Friends. Como é que é o nome da atriz? Eu sempre penso o nome da personagem, Rachel. não, é qual? Jennifer, É com ela. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. É um seriado que ela é apresentadora do Bom Dia América, The Morning Show. Eu já tinha falado isso, não me esqueci. É um Bom Dia América e ela apresenta esse programa com o Steve Carell há 30 anos. Ela é tipo
a mãe dos Estados Unidos, eles são um casal que acorda dos Estados Unidos e um dia descobriram que tem questões de cunho sexual envolvidas com a história, com o personagem do Steve Carell. E aí toda a história é como ela se comporta nessa situação. E várias situações que já aconteceram nos bastidores, na emissora, e pequenos e grandes assédios morais e sexuais, e como ela era a madame do programa, ela fez vista grossa para muita coisa, inclusive para algumas coisas que estão vindo à tona agora com esse escândalo, né? Tem uma parada que começa a série com o Steve Carell acordando de madrugada, falando assim, como assim? Isso é hora de me acordar, eu acordo 5 horas da manhã. E aí fala, não, então, New York Times tem uma parada sobre você. E aí é justamente uma parada que até metade dessa primeira temporada a gente não sabe a gravidade da situação. Então, o tempo todo é trabalhando com o fantasma de um crime sexual. A gente não sabe se é o estupro de uma pessoa, se é o estupro de várias pessoas, qual a idade das pessoas envolvidas, qual o gênero, o que aconteceu. E, ao mesmo tempo, é o Steve Carell, que todo mundo gosta dele por causa do The Office, e o personagem dele é essa figura super patriarcal, super gente boa, o cara que está ali toda manhã. E a personagem da Jennifer Aniston trabalha com isso. E aí tem toda uma coisa, como a emissora trabalha com a personagem, então tem toda uma coisa, você vai se portar como se você tivesse sido traído pelo seu marido, sabe? Você descobriu uma coisa horrorosa sobre o seu marido, mas assim, eu não vou tocar nesse assunto, eu não posso falar nisso, eu tenho que entrar e falar as notícias normalmente como se a cadeira tivesse no meu... Será que eu vou ter uma pessoa para entrar no meu lugar? E aí entra a personagem da Reese Witherspoon, que é uma repórter do campo, né, de reportagem de rua, só que de uma cidadezinha minúscula, que acontece uma merda e ela peita um câmera e rola um puta fuzuê, viraliza, e aí um cara da emissora fala assim, cara, a gente precisa dessa mulher. E aí ela é meio que uma espécie de uma alpinista profissional, sacando que está tendo a crise para cima da Jennifer Aniston e vendo que ela pode subir em cima disso, só que com o dilema de, tipo, eu estou puxando o tapete de outra mulher, saca? E aí tem várias questões relacionadas a machismo, racismo, a questão de vários outros preconceitos estão sendo colocados lá. Eu entendo que, óbvio, né, quando você está falando de Amaze Destroy, você está falando da questão racial e de gênero também, né? Mas eu acho que está essa fase boa aí, não só do ponto de vista... Não chega a ser o reset, né, o Morning Show, como você comentou, o I May Destroy You, mas a gente está vivendo uma fase ótima, né, nesse sentido. Está, né? Tudo sendo questionado e voltando para a questão que a gente estava falando no começo, que é tudo sendo meio relativizado. Né? Isso. Tudo sendo, dando voz para todo mundo, né? Virando e falando, olha, né? Como se fosse, sei lá, Corinthians e Palmeiras, até hoje só a palmeirense contou a versão da história daquele jogo lá, durante o século XX todo. Está na hora do corintiano contar a sua história também, como é que foi, como é que... E contar com qualidade. Aí a qualidade emerge muito qualidade. Parece essa qualidade vem meio que saturar, evidenciar uma saturação de um ponto de vista, Formato, sabe? Eu acho que claro. o ponto de vista colonialista ele está saturado, sabe? Eu acho que a gente não consegue mais ver. A gente já está saturado disso. E a questão toda do filme de super-heróis era essa, e o mais legal é que hoje em dia, por mais que a Marvel tenha feito a Capitã Marvel para garotada, e o Capitão Marvel nem é um filme para garotada, é um filme para mulheres de 30 anos passarem a ter uma heroína. Claro. O próprio Pantera Negra não é um filme para criança. O Pantera Negra é para pessoas da minha idade, pretas, tendo herói preto ali. Um pouco mais novo, vai. Eu acho que a gente não é exatamente o público-alvo. É porque eu A gosto de Marvel, achar no que... geral, é uns 30 anos. A galera que tem uns 30 e poucos.
A gente é É porque eu velho. gosto. Eu gosto. Eu sempre esqueço que eu tenho mais de 30 anos. Sempre, sempre, sempre. 24 horas por dia. E aí, e aí as minhas amigas, as pessoas, elas têm uma heroína hoje que é a Micaela, sabe? Então, e um outro tipo de relação com essa heroína, sabe? Uma heroína que é como a história da Kamala Khan, né? Que faz tanto sucesso com a rapaziada. E quando a Kamala Khan vier pro cinema vai ser foda. É, né? Kamala Khan que é a Miss Marvel, né? No cinema, Uhum. nos quadrinhos, só que não chegou ainda no cinema. É, chegou no videogame, foi lançado agora pro. Agora, tem uma outra coisa, desculpa te interromper, do I May Destroy You, que também é uma série leve, né? Tipo, tem Muito, muito muito. humor, muita Bicho, eu te juro, diálogo sobre... Vicky Cristina Barcelona. Não vá esperando nada diferente disso, no sentido da leveza, bicho, a trilha sonora, tu vai pirar de uma forma que tu não tá entendendo. Se prepara teu coração aí, e é muito louco, mas aí você já encontra, já você clica no Spotify, a quantidade de trilhas, de playlists I May Destroy You é inacreditável. É uma É, série muito musical, muito musical. Ela é cantora, né? Então ela está por dentro do que está rolando. Londres, a Londres preta, quando fala, meio que muda o mundo, né, bicho? uhum, uhum, Musicalmente, né? Quando a Londres preta resolve falar, e total. aí ela tá pegando assim, o que estamos produzindo no subúrbio de Londres em termos musicais em 2020. E ela faz disso a trilha sonora do I May Destroy. Aí tu fica com a fotografia deslumbrante, com a galera numa pegada, é isso que eu ia falar, que eu fico super incomodado, que eu mesmo tenho que me descolonizar, porque a pessoa fala, mas como assim? Os melhores atores do mundo, melhores atrizes do mundo, que você está falando, para de ser exagerado. Eu falo, não, bicho, quando você for ver, você vai ter a expressão que você teve quando você viu o seu primeiro filme do Cassavetes, em termos de, em termos de atuação, sabe? De atuação de, opa, isso eu nunca tinha visto Mas tem antes. outra coisa também, né, Dodô? Porque assim, a gente está vivendo uma época que é muito rica, né? É muita gente, também tem a questão, não é só a questão de riqueza, não estou falando de riqueza material nem financeira, claro. Falando de riqueza de qualidade de produção artística. É, E ela não é só muito rica no sentido do nível do que é produzido, mas ela também é muito rica no sentido que ela é muito, há uma quantidade muito grande. E é uma coisa que eu falo o tempo todo para todo mundo, cara. Tá certo, o João Gilberto só teve um. Mas hoje no Brasil a gente tem uns 4, 5 Tom Jobim, saca? então, você tem uma frase que me interessa muito e um dia, me avise se um dia você for falar só sobre isso em algum dos seus programas, que eu não quero perder, ou então vamos falar aqui, algum dia, que é uma frase que eu adoro, mas eu preciso que fale mais sobre isso, que é o seguinte, quando você fala assim, estamos vivendo a melhor fase da história da música brasileira. É isso, é isso. E é basicamente por conta disso. Não é porque. É Mas eu porque. quero uma fala maior, pode ser? Claro, claro, não. Eu Não acho que. hoje, mas Não, mais não, uma não, não. parada. Eu acho que vale a gente debruçar, mas é exatamente isso que eu estou falando. É porque é isso. Hoje a gente tem não tem um Roberto Carlos, não tem um Tom Jobim, não tem uma Elis, a gente tem várias, sabe? Vários. E vários em várias cenas diferentes. A gente não tem só a Tropicália, o Sambão Joia, a canção de protesto, a MPB. Não, a gente tem exatamente essa questão que você estava falando em relação ao cinema. O Brasil, nesse sentido, musicalmente, já está nesse lugar de muitas vozes. O problema maior que a gente tem em relação à música brasileira são dois. Um é uma monocultura, né? A principal sonoridade brasileira em termos de quantidade é o sertanejo, e não é um fenômeno recente, o sertanejo também não custa lembrar que é algo que tem mais de 70 anos, a maior festa de música do Brasil em termos de quantidade de pessoas é a festa de Barretos, Os, Barretos, sim. saca? Barretos é gigantesco. Hoje o Rock in Rio já tem essa proporção maior, mas o Rock in Rio traz um monte de artista gringo e vem gente. Mas e São João? São João em Caruaru não é maior que Eu não Barretos, sei, não? cara. Eu acho que Barretos é. E a festa.
E E a Barretos festa dura do. dias, saca? E Barretos tem uma... boi? E a festa dos bois? Então, pois é, mas Garantido. mesmo o próprio carnaval, saca? Se parar para pensar, pô, carnaval, caralho, são 4 dias. Barretos acho que é coisa de, tipo, sei lá, 2 semanas. Gente, assim, o tempo todo, não para, não é só música, né? Toda a questão do rodeio, toda a questão do agronegócio. E aí esse é o ponto central, que de um tempo para cá, e aí, sei lá, do final dos anos 80 para cá, que é quando começa a aparecer, sei lá, Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, quando a gente se liga que a música sertaneja começa a tocar no nosso meio, que não é aquela coisa do Milionários é Rico, Tonico e Tinoco, que era uma coisa fora das capitais, era música do interior mesmo, já está atrelado aí ao agronegócio, a toda a questão pecuária e cada vez mais dinheiro sendo colocado, até que vira essa bizarrice que a gente vê hoje, que não tem nenhum parentesco com o que a gente conhece por música sertaneja, que tem referência de música gaúcha, né, que você para pensar, tem todo um movimento dos gaúchos saindo do sul em direção à região centro-oeste, então o Mato Grosso é praticamente uma extensão da região sul hoje em dia, Isso, e isso. essa batida pum, tum, tum, é o vaneirão, saca? Michel Teló, o outro moleque aí, o Luan Santana, até uma batida reta ali que se mistura com a axé music, não propriamente com o gênero musical, mas com a máquina de entretenimento. Isso, E aí o isso. sertanejo deixa de ser uma coisa romântica, de que saudade que eu tenho dela, ou como eu queria estar nos seus braços, ou penso em mim, chore por mim, e é o amor, e começa a falar sobre balada, né? E aí tem uma coisa que eu não vi ninguém fazendo essa relação em termos comerciais e industriais. Mas é claro que isso tem, inclusive, nas letras, nas músicas, fala-se disso direto, do mesmo jeito que tem relação com o agronegócio, com a pecuária e com o mercado de cerveja, tem uma coisa muito pesada com o energético também, né? Então tem todo esse grande monopólio cultural, essa grande monocultura que acaba sendo o principal contraponto da grande policultura brasileira, que é justamente isso que eu estou festejando. Isso vale para outras disciplinas, mas eu falo com mais autoridade em relação à música, porque é o meio que eu estou mais inserido. Eu acredito que as artes plásticas também estão vivendo um momento incrível, o teatro também está vivendo um momento incrível, o cinema, eu sei, está vivendo um momento incrível, mesmo com todas essas merdas do Bolsonaro rolando. Os caras estão conseguindo tirar a leite de pedra de novo, não vai rolar o apagão cinematográfico, né? Acho que foi em 93 ou 92 que teve um filme produzido no Brasil. Eu acho que Isso. isso não acontece mais, saca? Essa resistência Não. já existe. Pode puxar todos os aparelhos estatais agora que os filmes vão sair. Então isso é reflexo de uma maturidade estética e artista e cultural e em termos de produção, que é isso, a gente já passou dessa fase. E em relação à música é isso. E assim, eu gosto de falar, eu discuti isso direto com o Miranda. O Miranda sempre falava isso, assim, porra, Matias, isso aí, cara, que tu fala é o ponto central de toda essa discussão que a gente está tendo hoje, que é, do mesmo jeito que tem essa monocultura cultural, artística, chamada sertanejo, a gente tem uma monocultura política, que é toda essa merda bolsonarista que a gente está vivendo. Bolsonarista, e aí volta a repetir, e antipetista. Para mim é tudo a mesma merda, saca? Que necessariamente reflete-se nessa outra via cultural. Enquanto à esquerda, o pensamento progressista, quem tem uma cabeça não reacionária, que sabe que o jogo virou e que o mundo não vai frear essas grandes mudanças que já aconteceram, são vozes dispersas, milhares de vozes diferentes, cantando para vários públicos diferentes, e cria-se essa sensação, como a gente tem na esquerda política, de que não há uma esquerda, de que ela é completamente pulverizada, que ela está brigando consigo mesmo, enquanto o trator, né, até a imagem do trator, da boiada, como é mais frequente falar hoje em dia, vai Gado. passando por cima de tudo. Mas eu acredito que a gente ainda está vendo, eu acho que, tipo, é claro que tudo está ligado à reeleição do Trump, né, cara? A gente está vivendo esse momento aí que, tipo,
se o Trump é reeleito, é aquilo que eu estava falando, são 10 anos, 2020, 10 Inverno, anos. Exato. inverno, longo inverno. Eu acho E, que quando as pessoas, tudo isso que você me falou, me corrija se eu estiver errado, me deu a impressão de que todo aquele discurso de que a internet acabou com a indústria da música no Brasil, com a monocultura industrial, com as grandes gravadoras, as grandes pessoas. Não. Pelo que você está falando, parece que só se deslocou dali da região, principalmente saiu do Nordeste, Rio de Janeiro, e foi para um outro lugar, geograficamente, politicamente, e deixando-nos, inclusive, livres para poder. Eu acho que o fim das uma coisa. gravadoras Não é é fim das só gravadoras, o que que. elas continuam aí. O que mudou foi o modelo de É, negócio delas. Que é é. isso, as gravadoras não fecharam, eles ainda estão vendendo disco, estão vendendo DVD até hoje. Só que hoje vira o sertanejo e fala assim, tá, eu quero lançar meu próximo DVD. Quem paga mais? E aí a galera, não, eu pago. Não, peraí, eu vou pagar mais. Não, eu vou pagar mais. Ele põe essa situação e o povo dança de acordo com a música de quem tem multidões para comprar discos. Mas antes não, né? Antes as gravadoras determinavam, né? Tinham um poder de falar assim, Beto Barbosa vai ser ouvido em todo o Brasil, saca? É isso. Agora a moda é Giliardi, agora a moda é Belchior, todo mundo vai ouvir o Fagner, saca? Isso não existe mais. E Isso aí tinha tudo junto, né? Com a novela da exato, Globo, exato. Era era tudo justamente um e plano. tomava conta do imaginário como um todo. É a clássica, acho que a gente falou disso já aqui, quando morre o Cristiano Araújo, um cara que tem 10 milhões de fãs e a gente não Não. sabe quem é, sabe? Então, por que a gente não sabe quem é? Porque a gente não está habitando essa bolha. E essa bolha é gigantesca. Essa bolha não é Mas um. a gente habitou, né? A gente foi criado como criança nela, né? E aí ela saiu dali, foi um tipo um monstro cheio de Cara, tentáculos lá, eu estou meio repetindo esse Watchmen. dado, eu estou repetindo esse dado continuamente, cara, porque foi um número que eu vi outro dia, que é assim: 60% dos brasileiros nasceram depois do Plano Cruzado. 40% dos brasileiros nasceram depois do Plano Real. Nego não sabe o que é o Brasil. Mais da E aí metade você da resolve tudo. população brasileira não sabe o que é o Brasil. Tem essa ilusão de que ditadura foi um período próspero, acha que as Forças Armadas foram. O Brasil só é o Brasil porque existiram as Forças Armadas, toda a questão da Guerra do Paraguai, como foi importante, General Osório, Duque de Caxias, seus monumentos espalhados aí, avenidas com esses nomes até hoje. Saca? Se a gente for parar para pensar, quanto tempo que o Brasil tem de democracia, cara? Saca? Democracia mesmo é ali 500 anos entre de história. 500 500 anos anos de de história, história, aí você pensa 15 assim, anos no máximo, não, acho que um 20 no pouco máximo. mais que isso. Você juntando assim, ó, o Vargas sai do poder em 45. E você tem um período aí que não chega a ser propriamente democrático 100%, porque tem uma série de... o próprio Vargas se mata É, depois, né? Você tem toda a é. questão do parlamentarismo, mas tem um momento ali, durante uns 15, 20 anos, que o brasileiro vota e consegue eleger, diferente de antes do Estado Novo do Getúlio, né? Que era basicamente um colégio eleitoral, São Paulo, Rio e Minas, que determinava quem era o próximo presidente, né? A tal da República Café com Leite, essas coisas todas. Então você tem esses 18 anos aí, saca? Entre 45, até um pouco mais do que isso, entre 45 e 64. E aí você tem até 89, né? Você tem essa ditadura militar, a partir de 89 você tem de 89 até 2018, que é o quê? 30 anos? A gente tem o quê? Menos de 50 anos. Ou seja, Sim. 10% da história do Brasil, o povo brasileiro pôde votar, seja lá que porra de eleição foi, que espécie de voto foi esse, se é Pois voto de é, eu cabreiro, se é encaro, quem, como foi. pois é, eu não encaro, eu não indexo a democracia ao fato da gente poder votar ou não, não. Porque eu Não, acho que, claro, eu tô sinceramente, eu acho colocando que só como um termômetro raso, saca? Só como uma coisa sim, assim, a gente está falando, isso aqui a gente pode chamar de democracia, que pelo menos tem cara de democracia, saca? Porque sim. todos os outros 450 anos não chega nem perto disso, né? Não dá nem para a Tem gente disfarçar. Não, Dom tem Pedro II era benevolente. o grande texto sobre o golpe de 16
é do Veríssimo e saiu naquele livro de coletâneas que tem o Lula na capa e a verdade, não, a vitória, a verdade me dará razão, um negócio desse. Uhum. E é uma coletânea de artigos sobre o golpe, e quem abre a coletânea, né, nem tem o artigo, a abertura apresenta a coletânea, é um texto do Veríssimo, que ele diz muito tranquilamente, isso faz essas contas que você acabou de fazer, e ele fala assim, a nossa questão é que a gente não teve tempo, ele fala assim da esquerda como sempre uma pessoa, um ente que é assassinado na infância. A gente não viveu ainda um período de esquerda para o Brasil poder saber o que é esquerda e o que é direita. O Brasil não sabe o que é direita e o que é Não. esquerda, porque o Brasil não sabe, como você tem toda a razão, não sabe nem quem é, o que é o Brasil. As pessoas não sabem nem quem elas são. A gente tem 56% de negros, mas 80% desses negros se declaram pardos. Não, e Então, o próprio conceito de direita, só agora que a gente consegue ouvir as pessoas falando que são de direita. A história do Brasil todo, você vai ver o nome dos partidos de direita, Partido da Frente Liberal, Partido do, sei lá, Democratas, saca? Nem, não, patriota. na história do Brasil, você nunca teve um partido conservador, saca? Uma Sim. coisa que diga claramente, não, somos um partido de direita. Não, é tudo tem um monte de. Como o Brasil como um todo, né, cara? É o papo do Newspeak do Orwell, né? Tipo, a gente fica falando de democracia racial, que o Brasil é o país do carnaval, que aqui Não. tudo acaba em samba. E aí a gente Miscigenação, viva a miscigenação. se mistura. E a gente simplesmente esquece que é um país que é fundado na violência, é um país que é batizado a partir da cor do sangue, né? Que não tem toda essa coisa sobre o próprio adjetivo relacionado ao país não ser relacionado à terra, né? Como você, sei lá, você é fluminense, por exemplo, né? Ou, sei lá, catarinense, cearense, né? Do certo seria brasilense, mas brasileiro é o cara que que corta o pau-brasil. É uma função, é uma profissão. Então, brasileiro é um trabalho, saca? Não é nem um estado de cidadania. Tem nada a ver com a terra, tem a ver com a função. O brasileiro trabalha para o dono do Brasil. Trabalha para é um funcionário, né? É um funcionário, Brasileiro é assim, sinônimo de para usar funcionário. É, um eufemismo, né? Porque funcionário não escravizado. ganha tão pouco, não apanha tanto, Escravizado. não é tão desrespeitado, nem é tratado como subgente. Né? Porque, no fim das É, contas, essa é a principal característica desse país. Né? É como, já repito aí, falei isso no programa passado, tá certo o Simas que fala que o Brasil é um país que deu certo. é isso. Ele foi E a gente feito já falou também, a tendo gente falou também, o elite. conceito de democracia também passa muito pela questão, e aí, isso que a gente falou da made story, que é a questão da democracia das narrativas, que é uma coisa que a gente não teve. Se a gente teve menos de 50 anos de democracia de voto, democracia de narrativa, a gente não Não teve tem nenhuma. nem, não tem nenhuma Porque a década. gente teve grande. Não, vamos pensar, grande conglomerado de mídia. Em que momento, desde 500 anos de história do Brasil, o Brasil não viveu um momento de grande conglomerado de mídia, que é o que Mas indexa isso, assim, a eu narrativa. até vou para um outro lado, que é justamente essa questão que você estava falando do primeiro filme do Spike Lee, né? Quando é que a gente escutou narrativas ou leu narrativas É, que são relacionadas a pessoas que não sejam branco, hétero, homem, cis, velho, isso, isso, ou isso. que não seja uma representação feita para essas pessoas nos últimos 10 anos. Basicamente isso. Agora estamos vivendo um momento maravilhoso e vou dizer, se o Trump for reeleito e a gente for viver esse grande inverno vai resultar em maravilhas ainda mais incríveis, sabe? Não, Porque eu concordo contigo, porque está sendo incubado uma nova sociedade. a gente Saca? está podendo ver qual é o filme que vários filmes já fizeram essa coisa de você ter um fantasma invisível e aí você joga, sei lá, areia
ou pó de arroz ou talco para ver o fantasma, para ver o contorno. O fantasma é invisível. Aí você joga alguma coisa. Isso é a direita brasileira, que agora, finalmente, a gente tem uma cara. O vilão tem uma cara, né? Não é o Palpatine lá, nas sombras. Tirou o capuz e tá andando por aí. É muito mais fácil. Se eu tivesse um filho, seria muito mais fácil educar o meu filho sobre o que é a direita do que o meu pai ao me educar. Porque é isso, Sacou? que, tá, você consegue cravar a direita antigamente como a antítese da esquerda, né? Não Isso. como um ente, como um fim em si Matias, é mesmo. por isso, sim, é por isso, Matias, que até hoje, mesmo qualquer discussão política, até hoje a gente continua evocando para fins dialéticos, de conversa, de argumentação. A gente continua evocando o nazismo e contra os judeus, porque é uma situação muito clara de vilão e herói. Então a gente costuma virar, tá bom, você não está entendendo que essa galera para quem você está votando é do mal, então vou fazer uma analogia. Era uma vez Nazista. os nazistas, os judeus, então a gente faz essa, a gente Sendo não que tem esse não é o pior holocausto, né? não, Pois nem é. fudendo. A gente não fala quem é o pior holocausto, porque o pior holocausto quem provocou é justamente quem conta a nossa história. Exatamente. E aí é um holocausto permanente, mas é um holocausto que está se revertendo. No momento, ele se reverte mais quando uma Micaela, como a Micaela Coel, faz um I May Destroy You e se transforma em heroína de uma porrada de mulher preta em tudo quanto é lugar do mundo, e a mulherada preta da Maré baixa o torrent, lê Marielle, lê os artigos da Marielle à noite e participa de uma live sobre. Vai começar um curso daqui a pouco que eu vou fazer para poder ajudar nos cursos que eu dou, me instrumentalizar. Vou fazer um curso com uma mulher preta sobre decolonialismo. Demais. Então, pô, imagina uma mulher, cara, de 17 anos. Se eu e você, a gente já faz um pouquinho pelo Brasil, imagina uma mulher que hoje tem 17 anos, como ela vai estar aos 47 anos? Aos 17 anos já tendo uma heroína da cor dela, com o gênero dela, passando por problema dela, dos nossos heróis, cara. É um milagre. Eu e você sermos pessoas bacanas, porque nossos heróis eles eram fascistas, cara. Os heróis, quando a gente era criança, os heróis que eram imputados a nós, tirando o Homem-Aranha, óbvio. Não, A mas gente não... aí, cara, não precisa ir para esses heróis literais aí da ficção contemporânea. É o Tiradentes, é o Pedro Álvares Cabral, sabe? Esses caras formaram a história que a gente conhece. Dom Pedro I, Marechal Deodoro da Fonseca, Getúlio Vargas, todos esses nomes é isso, tudo homem branco, hétero, blá, blá, blá. E aí É as um referências que a milagre, gente cara. tinha. É um milagre. A gente ser minimamente, eu e você, sermos minimamente decentes, é um Eu não acho que é milagre. um milagre, cara. A não ser. Porque você fala um milagre, quando se fala um milagre, parece que o milagre é uma coisa isolada, uma exceção. E assim, eu e você não somos dois milagres no Brasil. Você tem centenas de milhares de milagres como a gente, saca? O problema é que o Brasil tem centenas de milhões, mas você tem pessoas que foram criadas, né? A velha tirada que fala assim, como é que é? Se você é 1 em 1 milhão, na China tem 100 milhões de você. Maravilhoso, isso é muito maravilhoso. Mas isso que Então você é tudo acabou de uma falar questão de desse. perspectiva. Então eu acho que a gente não é milagre. Na verdade, a gente faz parte de uma corrente de abrir o horizonte para o futuro. Sabe? A A gente tem gente tem. a ver com Ok, a mas nossa a gente. criação, com o fato dos Mas nossos tem. pais terem incentivado a gente a ler, nossos pais terem prestado atenção, ó, não trata a menina assim, não, isso não é jeito de tratar, ou falar, não, pode chorar, não tem problema chorar, não, você não vai, sabe, resolver as coisas na porrada, é feio, sabe? Essas pequenas coisas que a gente acha que é só sabe, é educação, né, cara? No fim das contas, a gente é Mas você fruto sabe dessa que educação. você sabe que
tudo isso que você falou é verdade, sou grato aos meus pais, mas o grande salto de educação nesse sentido foi dado, estou falando por mim, tá? Mas minha percepção é que minha geração toda é assim, foi dada no século XXI. Que até o século XXI eu tinha gordofobia, eu era homofóbico, eu era Tudo bem, eu racista, entendo isso aí. eu era Eu machista, eu entendo. Só era que, por isso. outro lado, você gostava de cultura, você gostava de música, gostava de arte. Isso já era alguma coisa, saca? Isso já era uma exceção, saca? O Mas eu fato acho de você importante a ser gente uma deixar pessoa. aqui Claro, registrado para quem claro. está assistindo, porque para a pessoa não virar e falar, pô, então eu não tive uma relação boa com meu pai era militar, não sei o que lá, tô ferrado. Não, bicho. Pelo contrário, a tal da era de Aquários começou mesmo no século XXI, Uhum. rolou, e esse bonde, ele ainda não partiu, ele ainda está angariando gente, sabe? Claro, O claro. bonde, Você o pode barco entrar nele a qualquer minuto. entra aí, porque, bicho, com 3 séries de TV, um homem consegue. Essa cena que eu acabei de descrever, cara, do estupro, da história da camisinha, do cara tirar a camisinha, quantos homens não fazem isso? E ela não colocar esse cara como um vilão, no sentido de um vilão clássico a priori, para ela poder dizer assim: olha, até caras super desconstruídos, super bonzinhos, super dodóis, eles também estupram. Eles também estupram. Eles precisam também melhorar. Precisam também. Até caras que se consideram já num nível de autoconsciência e de atenção maior com tudo, com o outro, e principalmente com a outra, até essas pessoas ainda cometem crimes assim de ser preso Não, hoje em dia. e vai além, né? Porque eu acho que assim, até ainda mulheres, até ainda outras mulheres negras, outros gays, outros trans, sabe? Eu acho que, É isso. né, Foda. Micaela isso é muito está foda. completamente engedrado na cabeça da gente e a gente não percebe E o quanto a gente é preconceituoso o tempo todo. Sim, sim. E é maravilhoso o jeito que ela faz, que a série é viciante, porque como ela é muito leve, você fica com muita vontade de assistir, e o mais legal de tudo. Eu contei essa história desse estupro agora, que acontece dentro da série, não sei como que quem está assistindo a gente recebeu isso. Porque a gente está conversando super sério, a gente não está com uma trilha sonora toda grooveada por trás, com os beats moderníssimos da galera preta londrina, não está com uma fotografia incrível, não está. Então, de repente, a pessoa recebeu aqui essa história que eu acabei de contar como, pô, não vou ver essa série, não. Essa série vai me dar gatilho. Inclusive, gatilho podia ser um tema, hein, Eu falei, na para verdade, eu já tinha até anunciado que o gatilho poderia ser o tema de hoje, mas a gente começou a falar e deixa para depois, né? Então, bora até por aí. Mas, enfim, Acho que estamos chegando ao fim, é isso? sim, estou só concluindo aqui. O que eu ia concluir mesmo? Eu estava falando que Do gatilho. é, Alguma coisa deu precisa. gatilho. Alguma deu gatilho. Então, o que eu estou falando talvez dê gatilho, porque do jeito que eu estou falando assim, né? Tudo. Uh, ela não, ela foi muito mais inteligente do que eu. Tem essa nova geração muito mais inteligente do que nós. E aí ela veio estrategicamente coloca tudo muito leve e denso, no sentido de ela não normatiza, não tira a gravidade do que aconteceu, mas ela entende que você precisa, ao terminar aquela série, você precisa levá-la com você. Você não pode virar fazer que igual o Handmaid's Tale, que você vê e fala assim, 6 meses depois você esqueceu porque é, a sua cabeça, para não se intoxicar com aqueles horrores que você viu, você fala assim, vou repelir. É meio que inconsciente, é como se fosse um sistema imunológico. Então, homens e mulheres, né, fazem assim, esquecem daquele trauma. Né? Os filmes do Lars von Trier, faz tudo na base do trauma, os filmes do Bergman, fazem tudo na base do trauma. E trauma, bicho, você não leva com você, você vai lá, mas acaba, é um aprendizado que você aprende ali na hora, mas 6 meses depois você já recalcou. Ela não. Ela entende bem isso, fala assim, cara, eu vou te dar. Quando o Deezer Mary Chain apareceu, o texto da Bis era assim, descrevendo como era a banda, era do Pepe Escobar, que tinha visto a banda ao vivo, acabado de ver ao vivo. Ele falou assim:
essa banda é um bombom com recheio de ácido sulfúrico. É o que a Micaela faz. Ela fez um bombom, é a coisa mais doce. Você vai levar para casa, vai querer distribuir para os amigos. Fala, veja essa série, não pela questão da denúncia nem de nada, não. Veja essa série para se divertir. Você vai ter um susto estético de qualidade. Assim, fala, meu Deus, não sei, que nem ver Kubrick assim pela primeira vez. Você fala, pô, não sabia que tanta beleza era possível ainda no audiovisual. Então, queria só deixar essa Forçar a nota dica. aqui. Vou ver. E calibrar, assim, não é, a série não tem a pegada que eu tenho, que tem uma pegada muito mais inteligente, estrategicamente inteligente. Senão eu Demais. estava lá rico, senão eu estava rico lá fazendo série na Netflix. Pô. Não é que com esse salário de fome que você me paga para participar desse Discutindo no negócio aqui, YouTube. cara. Discutindo no YouTube com salário pago aí pelo trabalho sujo, produções, esse cachê mequetrefe que você me paga. É o que temos. É o que temos. Falando nisso, como a gente batiza o programa de hoje? Cara, como a gente está na internet, né? A internet é zoado, completamente zoado. Estou falando uma coisa que não tem nada a ver com o que você acabou de falar, tá? Preciso falar o seguinte. Preciso dizer, né? Infelizmente, está na internet. Não tem nenhum cachê, pelo amor de Deus, cara. Não, pelo amor de Deus, pelo contrário, eu pagaria cachê para estar aqui e ele não me paga cachê, não, cara. Então, você está. Um dia, quem sabe, né? Um dia, quem sabe. Vai que aparece um Talvez, mas. mecenas, né? Alguém fala assim, pô, esse papo aí vale a pena, né? Não, Pô, mas é que. Sabe como é que é? Daqui a pouco alguém fala, pô, mas eu ouvi falar que o Dodô falou um dia que tem cachê, que o cara paga cachê, mas para mim não não é paga, bom não. frisar, não, exatamente pelo ponto É, que você colocou. é. Internet. E, tipo, pô, Internet. Matias, como assim o Matias tá mal de grana? O cara tá pagando o É, Dodô, toda semana o Dodô ganha cachê do Matias. Cara. é, Mas aí, foda, qual né? que é o nome desse programa, Dodô? I May Destroy You. Mas a May Destroy, acho que é o último item. A gente Tá. começou falando do quê? Eu nem lembro. A gente começou falando, fazendo um freestyle de acho que narrativas é um bom nome. Democracia narrativa ou democracia de narrativas? É, por aí. Porque a gente veio falando muito sobre democracia, sobre política, e Uhum. aí a gente começou falando sobre cultura e cultura hoje. A gente falou também sobre. A gente deu uma boa pincelada, bem boa, sobre a música. Politeísmo, Mas a música, a gente também falou da música hoje, né? Sua fala foi muito boa, só fala sobre essa questão do sertanejo. sertanejo universitário ser hoje o detentor da poli Da da monocultura. monocultura industrial com fins de projeto político. Essa é uma fala muito boa tua, cara. É que é isso? Monocultura industrial com fins de projeto político. Eu acho que monocultura está dentro, entrou. Monocultura é. Pontos de vista e I May Destroy You. Coloca, não, faz um clickbait aí com. Esse clickbait vai dar certo. Coloca também monocultura e coloca sertanejo universitário. Monocultura, sertanejo universitário e a May Não, mas é a Destroy. mesma coisa, é a mesma coisa. Falando Mas monocultura. aí tem o bait. Ou então fala, então vamos lá. A monocultura do sertanejo universitário é um item. A May Destroy é o último item e falta o do meio. Tu tem o do meio aí para dar. Vou pensar, porque também tem a quantidade de caracteres do título, né? Que não... A monocultura do sertanejo universitário vai ficar grande. Monocultura, sertanejo universitário, monocultura e sertanejo universitário, meio de história. Fica muito bom o sertanejo universitário do lado do meio de Politeísmo, história. monocultura e I May Destroy You. Tá bom, tá É bom. isso. Fechamos então mais um DM. Então, Fomos bem hoje, né? Acho que chegamos a quase 2 horas de programa. tava com saudade de fazer um programa mais longo assim. Também. Foi ótimo.
Adorei. Também. E vamos ver se no próximo a gente fala de gatilho. Gatilho tem a ver com cancelamento também, né? O não falar. É outra tendência bem importante hoje em dia, né? Vamos deixar isso para depois. Valeu, Dodô. Sim. Valeu todo mundo que está assistindo. Deixe seus comentários aí e continuamos esse papo em breve. Até já. Até já.